Foi. E... Boa noite, tudo Boa bem, amor? noite, bem, e você, querida? Tudo ótimo, vamos Ainda lá. Primeiro eu vou te bem, apresentar. Eu vou te chamar tá de Sil, né? bom. Porque É, é minha amiga de muitos anos, mas de para quem não muito tempo. conhece, a doutora Silvia é sócia do escritório Tubino Associados, responsável pela área de direito do trabalho, né? Isso. Especialista em direito do trabalho e minha amiga de muitos anos. Sil, eu acho que você é uma das palestras mais importantes que tem hoje, porque por conta da pandemia, acredito que assim a sua área da Camila foram as áreas que mais tiveram impacto direto no, 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 no âmbito jurídico. Primeiro, quero te agradecer por aceitar vir falar conosco, né? Não, imagina. Começando agora o Eu, segundo ciclo das palestras. Agora a gente encerrou o primeiro ciclo, vamos começar o segundo. E obrigada por aceitar nosso convite, principalmente num assunto tão difícil e acredito que um dos mais importantes agora, Sil. Eu que agradeço, assim, tô adorando, tô acompanhando todas de vocês, tá muito interessante mesmo. Eu acho que é uma ideia muito boa, de parceria, de dividir conhecimento também, que eu acho que é importante, ainda mais nessa fase que tá todo mundo meio isolado. Eu até brinco às vezes, eu quero tirar uma dúvida, não sei para quem ligar, se liga para o meu sócio, se eu ligo para alguém que faz trabalhista, então eu acho que é muito importante nesse momento essa parceria e tá muito legal a palestra de vocês. E eu E, acho que, assim, a gente vai ser uma área da Camila também, mas eu acho que é uma área para agora muito importante e para o futuro, quando tudo isso passar, né? porque Porque, eu acredito que assim, que as duas primeiras áreas que sofreram impacto direto, óbvio, tudo sim, reverberou no mundo jurídico. A partir do momento que decretou a situação de calamidade, de pandemia, uhum, todas as áreas do jurídico foram afetadas, do âmbito jurídico, mas eu acredito que família e direito do trabalho foram assim, e espaço aéreo, os contratos aéreos foram os mais afetados, o turismo. eu acho que Então, foi Silva, afetado e vai ter muito problema, né? Para os dois lados, eu acho. Eu acho que a tendência é a gente tá tendo que resolver já muita coisa, MP para cá, e suspende artigo da MP, aí volta. Até às vezes a gente fica um pouco o confuso nesse direito meio contratual também. de entender tudo o que está acontecendo e de conseguir acompanhar, né? Mas eu acho que vai piorar para todo mundo no sentido de resolver esses problemas, né? Acho que todo mundo vai ter que ter uma parte consultiva trabalhista desde já, né, numa empresa ou mesmo pessoa física. E futuramente eu acredito que a gente vai ter muito problema, assim, muito debate, porque a gente não sabe, cada juiz vai entender de um jeito, uma coisa. É. Esse que vai ser o Não, e eu problema vejo que grande, eu assim, acho. hoje as empresas já não sabem como agir. Sim, sim, porque a gente Na fica hora que inseguro coloca o mesmo com a jurídico, MP. Às vezes tem umas coisas que eu leio na MP e falo, gente, isso aqui se for para um processo, eu não sei se o juiz vai entender isso ou vai falar que é inconstitucional. então, agora É, a gente vai começar a fazer, vai traçar desde o começo para as vamos pessoas lá. entenderem, Isso. mas eu vejo assim, o grande problema, que é o que a gente vem batendo na tecla sempre, é que não tem jurisprudência, né? Não, Então, não tem assim, nada, ninguém sabe o que vai acontecer. foram editadas leis da noite para o dia, de qualquer jeito, tentando a insegurança jurídica, é isso mesmo, É. tentando resguardar uma situação, mas assim, não foi feito um estudo prévio, foram leis a toque de caixa, a gente não tem uma jurisprudência, sabe-se Deus o que vai ser do futuro. E eu acho Se que até então, muita gente querendo fazer a coisa certa e às vezes não sabe se está fazendo e a gente não vai saber se é a coisa certa até surgir o problema ou não, né? porque a gente conversando e eu estudando o teu material, o teu boletim, tudo, eu vejo assim, para o trabalhador, é um impacto direto agora, só que para o empregador também é muito sério, porque assim, É. ele está tendo um impacto direto agora, e depois, quando passar a pandemia, que ele vai estar quebrado, ele ainda tem os encargos trabalhistas muito grandes nas costas. Uhum, Então, assim, essas verdade. medidas provisórias ajudaram, pero não mútil, né?
Se você puder, a gente pode começar falando da MP da 927. Foi a primeira, né, que saiu, já alguns pedaços foram cortados, mas eu acho que ela trouxe aquele início, né, de acertar algumas coisas que tiveram que ser feitas com urgência. Sei lá, home office, uma coisa que todo mundo da noite para o dia, praticamente em uma semana, a maioria dos trabalhos, não todos, mas teve que meio que se adequar e fazer isso de forma rápida, né? A gente não tinha tempo para adequar aos prazos realmente da CLT. Então, assim, ela trouxe regras de home office que podem ser feitas pelo empregador em 48 horas. Ele pode determinar home office, ele pode, quando ele entender que não cabe mais home office, voltar ao home office, e sem muito... trabalho, não tem O essencial a gente não fala muito, porque o essencial, não, né? Eles essencial, sim. Mas cabendo em todo o trabalho que cabe home office, não tem uma restrição em relação a isso. É uma coisa meio geral. Algumas coisas de consequências do home office. Controle de jornada. Controle de jornada está fora. O home office, quando veio a reforma trabalhista, já excluiu o home office do controle de jornada. Justamente porque é uma coisa difícil de ser feita, né? É difícil de você controlar. Como eu te perguntei da questão da hora extra. Exatamente. Num primeiro momento, o home office é excluído de jornada de trabalho. Então, a empresa, o empregador, ele não precisa fazer esse controle. Mas querendo, ele pode fazer. E como? Aí que entra a parte de ser difícil. Eu diria assim, eu acho a maioria que eu vejo fazendo esse controle, claro, existem, por exemplo, plataforma digital de cartão de ponto, que a pessoa vai lá, marca que chegou, marca que saiu, mas você também não tem o controle se ela está falando a verdade, se ela realmente saiu naquele horário. Trabalhando, né? Então, assim, muita gente fazendo por tarefa, então assim, sei lá, você tem que me entregar isso naquele dia. Produtividade, que até você comentou do funcionalismo. Eu ia te perguntar isso, se na esfera privada, porque como eu advogo 90% na esfera pública, no direito público, então é uma grande discussão sobre o controle de ponto ou produtividade. A MP, ela prevê mais ou menos produtividade ou ela é omissa, Não, a MP, ela simplesmente ela trouxe as regras de home office, ela facilitou o modo de fazer esse home office, mas de regra de jornada não existe, porque a CLT já exclui. O home office é como se fosse um trabalho externo, que não tem controle. Então, num primeiro momento, ela não precisa de controle. É claro que se o empregador quiser, de alguma forma, impor esse controle, ele vai ter que achar métodos para fazer isso, seja por produtividade, seja por tarefa, seja por e-mail. Eu sei que tem gente que manda um e-mail de manhã. Oi, já cheguei, estou aqui trabalhando. Para marcar a presença, Exatamente. Se fizer hora extra, a mesma coisa. Vai ser comprovada como? Num primeiro momento não tem hora extra home office, não é para fazer. E aí vai do bom senso do juiz na hora de julgar. E e-mail também, porque se você vê um e-mail te mandando um e-mail 9 horas da noite para fazer um negócio, e você responde às 9 horas da noite, é porque você está fazendo. Tem que ter um bom senso das duas partes, eu acho, porque também não é porque o empregador mandou um e-mail às 9 horas da noite que ele está fazendo responder às 9 horas da noite. Porque tem muita gente de má fé, né? Numa hora que nem é. Exatamente. Então, assim, essa parte é complicada, né, de se ajustar. A parte de equipamento também, que a MP, ela constou, porque, assim, material, né? Como que faz? Como que eu mando um funcionário para casa? Não tem uma regragem também nesse sentido, uma obrigação. Fala que deve ser feita por acordo individual com a pessoa. Aí vai também de uma negociação. Porque é delicado também, porque o empregador não pode ter esse custo de montar essa infraestrutura fora, e em contrapartida o empregado também não pode ter. Então, assim, normalmente você vai com o material que você tem na empresa, vai um computador,
é fácil de deslocar até. Então, eu acho que a maioria das pessoas fez isso. Todo mundo que trabalhava com computador, por exemplo, em qualquer que seja a esfera, trouxe o computador para casa. Agora, tem outras coisas envolvidas, por exemplo, internet. A internet, para alguns trabalhos, ela é essencial em home office. E aí, se o funcionário não tem uma internet boa para conseguir trabalhar em casa? Então, Exato. assim, E tudo vai de depois um a gente pode acordo. da audiência, que, eu juro, eu nunca vi um negócio tão absurdo na minha vida. Ai, nem eu, não sei Eu o não que eu consigo fazer parar de quando eu pensar começar a nisso. fazer Eu fiquei tão audiência. irritada. Eu fiquei tão irritada com isso, mas a gente chega É, lá na frente. É mais mas ou menos assim, o caminho. usualmente é o empregador que tem que fornecer um computador, internet. Se a internet da pessoa não for boa, é, eu tenho visto e acontece do empregador ter que arcar. Eu acho que tem que pensar que vai ser um gasto, de repente, o empregado não é obrigado a ter 10 mega, 20 mega de Não, internet nenhuma para das te duas partes. atender. As duas partes estão sendo muito prejudicadas numa situação como Então, essa. assim, As a duas. empresa está acabando fazendo uma melhora, como se fosse uma ajuda de custo. Tudo que a empresa fizer para fazer o funcionário trabalhar de casa e para isso dar certo, é considerado ajuda de custo, não integra no salário. É uma Tá, coisa, pelo menos, por exemplo, sei lá, ele paga a minha net para eu trabalhar em casa. Isso não é meu salário. Não vai integrar para 13º, férias, nada disso. É uma ajuda de custo que você está fazendo para a empresa te dar, né, para você conseguir é. trabalhar, e E eu eu acho acho que que é daqui para viável. frente vai ficar muito assim a critério dos juízes, sabe? O bom senso dos Porque juízes, assim, do por exemplo, tem gente que tribunal. fala, ai, e minha luz, que aumentou a conta de luz. Tem, então, é Peraí, exato. né? Vamos, assim, tem que tentar. E ainda mais nesse momento, eu acho que tem que ser muito razoável. Porque assim, o home office já existia, existe uma regragem para isso é feito através de acordo, de contrato. Só que nesse momento não deu tempo de ninguém fazer contrato ainda, ou o pessoal mudou para Exato. home office, nem todo mundo fez contrato. Então, assim, tem que ter um bom senso. Poxa, a luz não precisa pagar, mas uma internet melhor, se o seu serviço depende da internet, ok. O que Fechado. mais? Eu acho home office, vale Viu? transporte, E vale férias? refeição também, que eu acho que é importante em home office Ah, sim. falar. Eu entendo, assim, também não tem uma coisa muito clara, a MP não fala claramente disso. Eu entendo que vale transporte não faz o menor sentido. Você estando em Eu também. casa, É. então assim, já tiraria de qualquer forma. E o Vale Refeição ainda tem muita confusão em relação a isso. Mas a maioria dos entendimentos é que se você pagava o Vale Refeição por causa de convenção coletiva, estava estipulado em convenção coletiva o pagamento, então você tem que continuar pagando. Só se você fizer um novo acordo coletivo, Então, gente, tirando essa mas é uma loucura, necessidade. porque essas medidas É, provisórias vieram para manter as empresas vivas e os sim. trabalhadores empregados. Agora, Uhum, se você continuar colocando todo esse ônus é. nas costas do empregador, as empresas vão quebrar e os empregados. É muito delicado. É o que eu falei, foi É feito muito tudo muito a difícil. toque de caixa, sabe? Não teve, não, não Muito teve rápido, mas de assim, fazer um vale estudo transporte prévio. não faz nenhum sentido, né? Vale transporte aí já, Não, eu acho vale que já, transporte é né, inadmissível. Agora, eu acho que inadmissível. o vale refeição, talvez, em alguns casos, tem pessoas que efetivamente não têm condições, que a Porque refeição assim, do querendo ou trabalho não, o o vale entendimento tá refeição. sendo assim, poxa, ela tá comendo em casa, mas ela tá gastando mais dinheiro em casa também, comendo todo dia, almoçando. Eu acho que poderia chegar no meio Então, o termo. vale-refeição faz sentido. Dá para baixar um pouquinho? Dá, mas É, assim, é complicado ainda mexer nisso sem ter muita certeza. concordo. Sil, e Né? como que fica a questão das férias, de pagamento de Então, aí FGTS? a MPT trouxe, além disso do home office, trouxe as Essa primeira férias, MP, né? A a 927, que você pode antecipar as férias, mesmo que não tenha dado o período aquisitivo ainda. Então, ou seja, mesmo que a pessoa não tenha direito às férias ainda, você pode antecipar sem nem questionar, né? Não precisa de uma autorização para isso. O funcionário vai ter que acatar essa antecipação de férias. Se além dessa, futuras férias, sei lá, fica um negócio mais complexo, mas a primeira do período aquisitivo não completo, ele pode antecipar. Tá. Ele pode antecipar e postergar o pagamento. Então, por exemplo, as férias, eu te dou férias, te dei férias em abril, de um período que você nem tinha direito, mas te dei férias em abril. O pagamento dessas férias eu faço até o 5º dia útil de maio,
tá? Tá, E 1/3 das férias eu posso postergar até a primeira parcela do 13º, ou tá. seja, até 20 de dezembro, tá? Quando Então, eu quiser antes pagar. mesmo do período aquisitivo, eu posso dar as Posso férias. dar as Deixa férias. eu só fazer um Período cumprimento mínimo especial, não pode pode ser menos de cortar. 5 dias. Imagina, fala. Só fazer um cumprimento especial para o doutor Notariano, que foi meu professor da faculdade, é um grande advogado e entrou assim, é uma honra ele estar aqui na nossa live. Desculpa te cortar, Imagina, Sil. eu já vi um monte de gente, vi meu sócio, vi todo mundo aqui, mas se eu ficar olhando, eu não falo. Então, É, e aí, então pode mesmo, antes do período pode, período aquisitivo, fazer. aquisitivo, mínimo de 5, não pode menos de 5 dias de férias, esse Tá, pagamento aí postergado e férias coletiva também. A empresa pode dar férias coletiva sem precisar daquele prazo de 30 dias. As férias também, tá? Não precisa dar, tem que avisar em tá, 48 horas, tá. não em 30, que nem fala a lei. E férias coletivas da mesma forma também, pode antecipar as férias coletivas de um mês, né? Ou de 15 dias, dependendo de como fizer. E o fundo de garantia pode suspender pagamento março, abril e maio. Com relação às férias, deixa eu só fazer um parênteses, Uhum. que eu até anotei aqui para perguntar. E a regra das férias é a mesma? Eu posso tirar parte, gozar a parte das férias e vender? Ou agora na SMP tem alguma ressalva de Ela gozar os não está 30 dias? falando, Não não, ela não fala. está Tá, falando. Ela fala que tem que ser no, pelo menos superior a 5. tá, É a tá, única tá, coisa. Então, assim, tá. eu entendo que quem vai usar, Mari, na verdade, vai acabar usando inteiro. Porque vai usar para, tipo, sei lá, poxa, não sei o que fazer com esse funcionário agora, não quero mandar ele embora. Então, Porque deixa eu como tirar tem ele de muita gente férias. que já conta em vender as férias, É, então, mas assim, vai ter que acabar aceitando e não tem muito jeito. Se ele impor 30 dias, tá, é, é do empregador poder fazer isso, então tá bom. não vai ter muita solução. Fundo de garantia suspenso, recolhimento março, abril e maio. Começa a pagar a partir de julho, parcelado, se não me engano, não sei se 5, 6 vezes vai poder parcelar esse fundo de garantia. E também, Mara, a gente está falando, mas assim, eu não sei o que vai acontecer daqui 30 dias, 60 dias. Tomara a Deus que isso volte. Mas a MP tem vigência de 60 dias, podendo Até prorrogar por mais convencer. 60. Maio, já estamos em maio, então o Fundo de Garantia falava março, abril e maio. Se junho não E daqui para voltar, frente. de repente vai sair outras coisas, né? Mas a gente, eu acho que todo mundo quando saiu a SMP 927, que foi a primeira, todo mundo pensava que junho a gente já não estaria mais aqui falando É, é, disso ou fazendo essas coisas. E não é, tá bem longe, parece, eu né? e a Cada dia Camila, a gente mais. fala toda hora, a gente só consegue, agora, a gente consegue pensar no máximo num prazo de uma semana. Não é? Tipo, não dá mais para você fazer grandes planos ou pensar, e eu acho que é uma tendência de ir saindo dia a dia coisas novas para a gente ir vendo como que vai acontecer. Por enquanto, realmente, a determinação é essa. Fizeram uma pergunta com relação ao e-social. É só o FGTS ou tem que continuar? E o e-social? É O para E-Social, pagar? ele é o sistema todo, né? Depende do que a gente está falando. Tipo assim, o fundo de o E-Social, você está falando do INSS? Será que ele está falando? Não sei, Heitor, fala qual, especifica a sua pergunta para a doutora Silvia Porque poder o te ajudar. INSS, só o fundo de garantia foi suspenso. Então, o resto tem que ser recolhido normalmente. Pelo E-Social, normalmente você tira as guias do INSS, né? Então, de repente, está falando do INSS. Tudo o resto normal. Só o fundo de garantia que foi suspenso. Sil, e aqui a Fernanda está perguntando, esse feriado. Eita, peraí que a pergunta sumiu aqui. Eu não sei se está enxergando daí. Só um minuto. Não. Ai, não sei. Ei, Ah, tava lá pra baixo, pera. Agora eu tô esse andando. feriado que vem de 6 dias vale como feriado normal? Se for estipulado como feriado, não deram ainda, né? Eu vi que já aceitaram a Câmara, mas acho que já tá feriado, eu não cheguei a ver. Mas se for feriado, é Eu também não feriado. vi. Então, assim, as Tá, pessoas que estão em home office, é feriado, não tem que trabalhar. Se tá. trabalhar, tem que receber o dobro. Ah, Não tá. sei o que vai dar tempo de fazer, por exemplo, até falando com a minha irmã, que é médica.
falei, você vai ter esquema de plantão, mas assim, eu não acho que no hospital vai dar tempo de mudarem a escala porque resolveram ser feriado. Mas para um trabalho normal do dia a dia, home office é feriado, ninguém trabalha Feriado no é feriado feriado. e ponto final, se tá. Exatamente, Ai, tá sim, tem tanta normal. coisa pra gente falar que eu acho que a gente vai ter que marcar uma segunda A vez. gente vai ter. Licença remunerada também é uma opção, mas que não é uma opção tão viável para o empregador. Mas você pode deixar seu funcionário em casa sem trabalhar e recebendo. Ou fazer Tá. banco de horas. Não, assim, é uma opção válida, mas não é muito. Né, acho que ninguém ganha muito com isso também. A empresa não é uma opção que seja tão favorável para a empresa, né? E o que mais? Eu acho que a 927 foi praticamente isso. Ela até trouxe Tá. uma parte sobre suspensão e redução de salário, mas que depois, com a Caiu. 936, caiu e aí ela não passa a ser importante. E uma coisa Tá. importante que eu acho para falar, finalizando a 927, a 927 trouxe Ah, um artigo que eu acho que é o artigo 29, eu acho que isso é bem bacana e bem importante. Ela falava que em caso de contaminação não serão consideradas doença é. ocupacional. O Era isso que eu queria que te é perguntar. isso? Vamos falar de forma leiga. Assim, seria considerado só uma doença e não um acidente de trabalho. Então, a pessoa ela é afastada por um atestado médico. Normalmente, a gente sabe hoje em dia já que o Covid demora mais do que 14 dias, porque você tem a parte, né, que você pega o vírus, que você fica com aquilo, e ele não sai, em todos os casos, ele não sai, nem sempre sai em 14 dias e você está curada. Então, 14 dias você sai até o 15º pela empresa, como é para qualquer doença, Normal depois né, pelo normal, INSS. e depois pelo INSS. A grande questão é essa, quando você sai pelo INSS, isso é auxílio-doença ou isso é auxílio acidentário? A 927 falava que ela era considerada auxílio-doença. E aí veio o STF, agora no finalzinho acho que foi finalzinho agora do mês, Foi agora, 29, foi há poucos dias atrás, e suspendeu a eficácia desse artigo. Fica uma coisa complicada também futura. Eu acho que isso, que a gente estava falando lá no começo, quando a gente entrou, isso vai ser um grande problema judicial, para mim, trabalhista. Eu Tem acho que reflexo no empregador, Sil? tem reflexo em tudo. Acidentário Reflexo para explicar previdenciário, para quem porque não a é pessoa. advogado. Qual é o Ele, reflexo para o empregador o esse? empregador ele vai ter uma estabilidade quando a pessoa voltar de auxílio, ele tem uma estabilidade de 1 ano. Ele não é mais só um auxílio-doença que ele voltou e pode ser demitido a qualquer momento. Ele passa a ser um funcionário estável. Então, ele tem 1 ano que ele não pode ser demitido. Eu acho que isso é uma grande diferença, até porque a gente não sabe, pela economia mesmo, É a um gente não ônus a sabe. mais. 1 ano é complicado, a gente não sabe como que vão estar essas É, empresas daqui um mês, de que diria 1 ano. Então, é. você cria essa estabilidade, mas assim, também não é uma coisa presumida, tá? Não é porque não é considerado auxílio-doença que é direto estabilitário. É estabilitário para trabalho essencial, por exemplo, um médico, um enfermeiro, vai ser muito mais fácil sair por auxílio acidentário, é óbvio. E futuramente, numa discussão da justiça, a prova ela não passa. O que o STF falou? Que o funcionário não tinha como provar que ele pegou isso na empresa. Ou, né, como que ele ia fazer a Exato. prova disso? Só que para mim a prova ao contrário também é igual. Como que tipo, um mercado ou, sei lá, um hospital vai provar que o médico não pegou no hospital e que pegou na rua? A prova dos dois lados é praticamente impossível, né? É. Mas com esse entendimento do STF ficou assim. Num primeiro momento ele é acidentário, sim. Então É um absurdo. vai caber à empresa, numa futura ação, provar que ela deu todos os meios, ela orientou a todo tipo de proteção, que ela deu os meios para proteger máscara, luva, que ela indicou tudo como deve ser feito. Mas eu acho que vai ficar muito difícil de comprovar que não foi na empresa. Então E você vai aí ter vai um precisar risco de aí novo.
De estabilidade ao risco e outro risco, por exemplo, vai, sei lá, Deus, assim, a pessoa morre, pegou um Covid, saiu por auxílio acidentário e chega, falece. A empresa A já pode levar empresa um processo de um espólio, né, em nome, um paga processo pensão. trabalhista, pedindo despesa médica, custo de despesa médica, a própria estabilidade, né, o tempo de estabilidade e uma indenização. Então, assim, É muito sério isso. eu acho que de tudo isso que pode gerar processo, o que eu vejo que vai gerar mais processo é isso, Mari. Essa questão. Eu acho, porque assim, é claro, hoje todo mundo está tentando fazer acordo, está tentando não brigar, está tentando né, manter os empregos e as empresas também sobreviverem. Mas daqui a um tempo, quando né, ou tudo voltar ao normal ou não, que começar a apertar o calo, sabe? Eu acho que Não, vai isso é ser. saúde pública. O Estado não pode simplesmente passar para o particular, porque assim, é ao contrário, acredito eu, de outros casos acidentários, é um vírus. É o que você falou, nenhuma das partes tem como Não tem comprovar de como onde provar. pegou o vírus. Agora, Não o Estado sabe. Até, tirar tipo, tem das muita gente, às pessoas. vezes, pegando porque recebe mercado em casa. Eu vi isso outro dia. Que a pessoa recebe mercado em casa, sobe aqui o mercado e você pegou, e aí você foi para sua empresa amanhã e a culpa é que você foi para a empresa. Então, assim, é muito relativo, né? E é muito complicado mesmo, eu acho. De se provar, não vai conseguir provar de jeito nenhum. A empresa não vai conseguir provar como o empregador não conseguiria provar. Então, É muito delicado. depende do lado que você tá, você vai ter que ter a visão de como fazer isso, né? E ficar, de repente, com um funcionário estável aí 1 ano e não vai ter jeito, não. Ô, Sil, depois a gente volta, que Ah, o Dino perguntou a questão do vale alimentação e do vale transporte, só para depois você eu já dar sua até, orientação no final. para mim, vale transporte não precisa pagar, não faz nenhum sentido. É óbvio que se um dia a pessoa precisa ir para a empresa para fazer alguma coisa, ou você pede para a pessoa ir na empresa, você paga aquele dia de vale Algo transporte. pontual, né? Algo pontual, mas fora isso, não. E vale alimentação, refeição, eu não tiraria. Se for para tirar, se tiver previsto em convenção coletiva, não tira. Eu tenho empresas que estão tentando negociar com o sindicato isso para tentar fazer um acordo para tirar isso nesse momento, de repente seria válido. O sindicato está fechado, está um inferno de conseguir falar com eles. Mas se for para tirar, é melhor tentar falar com o sindicato para tirar da Antes de refeição. simplesmente Ou cortar. assim, de último plano, fazer um acordinho com o funcionário falando que ele está aceitando a tirar o vale-refeição. Mas Tá. para mim não deveria tirar por enquanto o vale-refeição, É o não. que a gente falou, é chegar no meio termo, porque ele também vai ter É, um custo maior. é, Sil, porque como a gente tem uma hora fale. só, e tem uma coisa muito importante aqui, que é a questão da redução da jornada de trabalho, a suspensão do contrato. Isso Isso é mesmo. muito importante. Tem muita gente que teve a suspensão do contrato, a redução da jornada, a redução do salário. É visto no. Aí foi a 936, né? A 927 tentou trazer isso, ela trouxe uma suspensão aí, e que foi logo, foi no mesmo dia barrada, inclusive. E aí veio a 936 com essas possibilidades. A Tá. CLT já previa uma possibilidade de redução de 25%, mas que era questionável, teria que ser com convenção, com acordo coletivo. Já tinha muita gente, mesmo antes da 936, já aplicando esses 25%. E aí veio a 936 para trazer algumas possibilidades viáveis, né, que torne a vida do empresário, eu acho viável. Então, não adianta a gente falar, poxa, é que é difícil, né, Mari? Cada vez que a gente olha por um lado, você É, fica pensando se é justo ou não. Aí você fala, poxa, não é justo com o não é funcionário, mas, justo para nenhum poxa, dos dois lados nessa e a situação. empresa vai aguentar? Então, assim, é difícil falar o que é justo e o que não é. Eu acho que está todo mundo tentando sobreviver. Não é justo para nenhum dos dois lados. Então, assim, e aí tem as duas possibilidades, você pode tomar qualquer uma delas, tanto a suspensão como a redução. Redução de salário.
vem atrelada a uma jornada, redução de jornada também, tá? Então, Tá. assim, você não pode, você está diminuindo Obrigatoriamente. Você não reduz obrigatoriamente. simplesmente o salário e deixa a jornada de 8 horas lá. Não, nem pode, tá? Uma coisa está totalmente atrelada à outra. Então, diminuir o salário 25%, diminui a jornada 25%, tá? Ela trouxe 3 faixas de redução, 25%, 50% e 70%. Então, ela ampliou bem o leque, né, diversificou bastante esses percentuais para Tá. tornar viável para cada nível de empresário, nível de empresa e ganho de empresa. Aí tem uma tabelinha, então, assim, até 3 mil e pouco, que seria o salário de 3.170, se eu não me engano, mais ou menos isso. Até as pessoas que recebem. Disponibilizo depois. Para quem quiser, é só me pedir. Depois eu que também disponibilizo. mando informativo. Então, até 3.117, eu acho que é isso, você pode reduzir qualquer uma das faixas. Ou 25%, ou 50%, ou 70%. Tá. E reduzir a jornada proporcional a isso. Tá. Entre 3.100 e pouco e... Peraí que eu já vou até achar o valor, que aí eu já te falo. Ó, é 3.117 mesmo. Entre 3.000 e 12.000, você só pode reduzir 25%. Tá. Isso por acordo individual, eu tô falando. Sem procurar sindicato, sem procurar ninguém. Se você quiser diminuir mais de 25% desse segundo pessoal entre 3.000 e 12.000, aí você tem que procurar o sindicato. Tá. Que aí que eu entrei no problema, porque assim, eu tô com algumas empresas tentando negociação. Uma foi super fácil, conseguiu achar o sindicato já fez por acordo coletivo e pronto. Outra, até hoje, não conseguiu falar com o sindicato. Tá. Então, ficou assim, menos de 3.100, 25%, 50%, 70%. Por acordo individual. Entre 3.000 e 12.000, 25% por acordo individual, ou as outras faixas só por acordo coletivo. E acima de 12.000, com diploma, também pode reduzir todas as faixas. Sem diploma, também por acordo coletivo. E aí que entra a primeira questão, por exemplo, que a gente está falando de convenção coletiva. Eu sei de pessoas que têm entendimento que, mesmo assim, isso aqui tudo é inconstitucional. Que se a CLT só prevê 25%, não pode dar outra redução sem ser por convenção coletiva. Tá. Então, assim, é o que eu sempre falo, se você conseguir fazer a redução, qualquer faixa que seja, se você já segue o sindicato, você é uma empresa, você já segue o sindicato, tenta... Tudo bem, você quer uma urgência, faz um acordo individual e já reduz, tudo bem. Mas tenta por isso também por acordo coletivo. Porque isso vai te dar mais força futuramente para eventual processo. Para os funcionários, olhando do lado do funcionário, que a gente tem que olhar também, não tem muito o que fazer. Vai ter que aceitar. Assim, não vai ter que aceitar, porque a MP fala que o funcionário tem que aceitar em 48 horas. Ou seja, você tem que fazer essa proposta para ele. Tá. Mas você vai recusar? Não sei. Talvez você seja demitido se você recusar. Infelizmente, essa é a grande verdade. Do funcionário. Mas eu duvido que alguém... Ele tem que optar. A empresa tem que dar uma carta proposta para ele. 48 horas, você aceita isso? A empresa está me forçando a assinar. Pode ser que ela te force ou que seja uma opção sua não querer. E assim, vai ser muito difícil também. Vai ser dirimido no judiciário de novo. Vai ser dirimido pelo judiciário de novo. É muito complicado. Mas eu acho que aí, de novo, tem que ter um acordo, tem que ter uma boa-fé, tem que ver o que é melhor, porque tem gente que não está aceitando, está sendo mandada embora. Então, é melhor você ficar com o salário cortado durante 3 meses ou perder o emprego? Tem que pôr isso na balança, porque eu acho que, de repente, depois vai ser mais difícil ainda achar um emprego com essa economia do jeito que vai voltar. A gente não sabe o que vai acontecer, então, pelo menos é uma redução durante 3 meses, se não for prorrogado também, que a gente não sabe o que vai acontecer depois. Ô, Sil, e me fala uma coisa, os sindicatos não funcionando, o empregador não tem outra alternativa? Não eu acho tem que como assim, ir para o judiciário, por exemplo? A MP é para fazer acordo individual, então ela permite que salários até 3.000 ou superiores a 12
façam por acordo individual. E também permite que essa turma do meio, que de 3 mil a 12 mil, diminua 25%. Então, Não, assim, mas eu aqueles acho que precisam acima disso e não acima conseguem falar com de... o sindicato, não tem como buscar o judiciário para regular essa questão? Ou é só o sindicato? Dá para buscar, ou você reduz 25%, que é o que Tá, dá para reduzir, que é o que a tá. CLT fala e dá para reduzir. Mas assim, eles estão demorando, mas eles estão dando posição. Você manda e-mail, você liga, você não consegue falar. Eu tenho empresa que, tipo, a RH fez. Ficou lá na porta do sindicato esperando alguém sair do sindicato para ver se conseguia Para falar, conseguir para pura. fazer o acordo. Porque, assim, tem muita gente que, tudo bem, abaixo de 3 mil, é óbvio que também tem muita gente que tem esse salário, mas essa faixa entre 3 mil e 12 mil, ela abrange muita gente, ela é um valor, né, bem significativo aí de diferença, que só pode diminuir 25%. Eu acho que se não conseguir fazer acordo com o sindicato dessa faixa, é melhor só diminuir 25% para não correr nenhum risco. Sil, estão Tá? perguntando aqui, e as câmaras arbitrais? Na verdade, gente, na trabalhista ela já não funciona muito, tá? Eu não tenho ideia como Não é uma coisa como saber que também. pegou, não, na trabalhista. Eu tenho acordos feitos, mas assim, a trabalhista agora trouxe o Sejusc também, que são acordos extrajudiciais, mas na Justiça do Trabalho. Então, você pode entrar com uma petição conjunta de acordo, você não precisa entrar mais com processo, você já pode entrar com uma petição conjunta de acordo, cada um com seu advogado, no Sejusc. Então, assim, ela perdeu, ela já não tinha muita força na trabalhista. Agora, então, eu acho que ela perdeu mais ainda. Não, É o para que falaram, conflito. eles são caros, né? Não é qualquer empresa que consegue o acesso. Não, para conflito, eu acho que para acordo já vai direto para o Sejusc. Para briga, infelizmente, agora eu acho que sentar na mesa, eu acho que mais válido que ir para arbitragem, sentar na mesa e conversar com o funcionário mesmo, e expor, poxa, isso, vamos se ajudar. Eu acho que é um momento de todo mundo se ajudar, porque não tá fácil para ninguém, entendeu? Acho que o funcionário vai ser prejudicado, óbvio, mas foi o que eu te falei, é melhor suspender e reduzir o salário por 3 meses do que você ficar aí Não depois. tenha dúvida. Porque a intenção, acredito, mesmo que tenha sido feita a toque de caixa, mesmo que tenha umas coisas bem absurdas, a intenção é conseguir salvar todo mundo, né? Empregado e empregador. E muita E gente assim, às não vezes adianta não. ter ambos os lados ter mentalidade de antes da pandemia. Então, por exemplo, Hum, quero hora extra porque eu estou mandando e-mail às 10 horas da noite. uhum. O empregador exigindo do funcionário, porque está trabalhando em casa, tem mais conforto, pode ter uma E produtividade posso maior. falar, até essa visão nossa, vai, você fica em casa, ok, a gente tá trabalhando, eu também tô trabalhando. Você trabalha o dia inteiro? Nem todo dia, tem um dia que você trabalha mais de 8 horas. Tipo, agora que voltaram os prazos, a semana passada eu tava enlouquecida. Mas teve dias que não trabalhei, ou porque você não tá, você vai pro sofá e fica, né? É. Então, assim, por isso que eu acho que também tem que ter esse discernimento do funcionário também, de falar, poxa vida, mas ele não. Fiquei a manhã inteira podendo, ou É, não deixar, assim, nada de urgente, não posso fazer uma coisinha às 7 horas da noite, é vai razoabilidade, muito. né? Porque assim, É, justamente é salvar todo mundo. Porque ou é, fica todo mundo sem emprego, fica todo mundo falido, ou todo mundo agora chega no bom senso, cada um perde um pouco, cada um cede um pouco, pois é. e mantém seu emprego as empresas. E a Paty, até agora eu vi que a Paty, minha amiga, ela escreveu aqui que a câmara arbitrária é tudo muito caro, e é verdade, para fazer arbitragem é muito caro, às vezes É, não compensa, por isso na trabalhista também que não compensa. Ó, a família, a família é explorada, mas não, você tem que ser explorada. Ô, Sil, e aí, vamos e, lá. E aí, a suspensão, né? A suspensão, você pode suspender o contrato. Vamos lá, a gente está falando das faixas, mas a gente não está falando do que essa redução vai levar. Então, essa redução, você vai ter a é, redução de salário, mas você vai ter uma parcela que justamente a MP ela chama benefício, então assim, benefício emergencial. O governo vai estar dando
uma parte você vai ter seu salário reduzido, nessas porcentagens que a gente já falou, mas você vai receber também um benefício emergencial do governo. Esse porque muita gente não benefício, sabe disso. exatamente, a empresa tem que comunicar, então são etapas. Ela vai te mandar a proposta para ver se você aceita ou não. Você aceitando aquela redução, ela vai fazer um contrato individual com você para reduzir os salários, e aí ela vai comunicar ao Ministério da Economia essa redução. E o Ministério da Economia vai providenciar esse benefício emergencial, esse pagamento, que também vai ser proporcional, ele é uma parcela como se fosse o seguro-desemprego, proporcional ao valor do seguro-desemprego. Então, se reduziu 25% do seu salário, você vai ter direito a 25% do valor que você teria de seguro-desemprego. Tá? Entendi. Isso tem que entrar numa tabela, por exemplo, sei lá, eu tenho uma simulação aqui, para a gente falar numa simulação. Um salário de R$ 2.000. Um salário de R$ 2.000, se você reduzir 25% desse salário, a empresa vai pagar 1.500, tá? E o governo vai pagar 367. Então, no final, que ele vai ter recebido os 25 do que você receberia do que você receberia de seguro-desemprego. A pessoa vai estar recebendo 1.700. Poxa, não é tão ruim. Então, assim, não é só a redução de salário, você tem esse benefício também. Você vai ter a redução de jornada. Então, redução de jornada, o seu salário não vai ficar tão diferente, dependendo do valor, e você vai ter o benefício emergencial. Então, também você não está saindo tão perdendo, dependendo da taxa. Por quanto tempo o benefício emergencial, Sil? 3 meses? 90 dias. Para redução de salário, 90 dias. Para suspensão, 60 dias. Tá. Porque a suspensão, ela é mais, diríamos, qual seria a palavra? Mais forte, né? Porque a suspensão, você vai suspender o salário inteiro, 100% do salário, e aí ele vai receber só o benefício emergencial, tá? Então, é uma coisa mais drástica, diríamos assim. E para a empresa que tem mais de 4.800.000, eu acho, faturamento, aí você não pode suspender 100%. Você só pode suspender 70% do valor. Então, aí a empresa paga 30% e você recebe 70% do seguro-desemprego. Tá? Assim, não fica tão absurdo. É isso que eu estou te falando. A redução, é claro que é mais benéfica, porque os valores ficam... foi o que eu te falei, o exemplo que eu te dei. Então, de R$ 2.000... Se a empresa reduzir 25%, somando com o benefício, a pessoa vai receber 1.700. Se ela reduzir 50%, ela vai receber quase 1.800. Se reduzir 70%, 1.600. Então assim, essa informação tinha que ter sido muito, sabe, mais bem divulgada. Porque eu, por exemplo, advogada, quando decretou a pandemia e saiu a MP, eu falei, meu Deus do céu, as pessoas não vão receber nada, as empresas agora vão cortar. E aí depois tem esse benefício. Tipo, a suspensão, a mesma simulação que eu tô te falando, com salário de 2.000. Se você suspender 100% ou deixar tudo para o benefício, o pagamento do governo vai ser 1.469. Tá. R$ 600, conta, claro, imagina, não estou falando que não conta, mas você tem um salário, você tem, né, um valor aí para receber. Se a empresa cortar 70%, você vai receber R$ 600 para a empresa e 1.000 pelo governo. Então, você vai ter um salário de 1.600 em vez de 2. Tá? Então, assim, é claro que a gente vai ter que simular caso a caso. Tá. Porque não é só a redução de salário, tem esse benefício. E eu acho que o benefício veio justamente para dar meios de fazer isso, para ninguém sair prejudicado. É claro que um pouquinho todo mundo vai sair prejudicado, mas eu acho que é o modo que encontraram de não ficar nem oneroso demais para a empresa, ter uma redução significativa no horário e no salário, e ficar alguma coisa também pelo governo, né? Que tem que proteger a gente nesse momento, todo mundo, eu acho. Eu no primeiro momento, eu achei que para você receber o auxílio emergencial, você nem podia estar empregado. Eu nem sabia que era subsidiado na redução, que era parte subsidiada pelo governo.
Por isso que eu te falei, quando veio a 927 não veio trazendo nada disso. Quando veio um artigo na 927 falando que podia suspender. Por 4 meses, né? Era um negócio Era alguma coisa assim. E aí, no mesmo dia caiu, porque, né? Poxa vida, Era e aí vai arbitrado, vira uma coisa que fica muito fácil para todo mundo, muito fácil para a empresa e não tá valendo do lado do empregado. Mas eu acho que assim torna uma coisa viável. De novo, sempre conversando. Tem muita gente perdendo emprego, gente, mesmo com isso. Sil, a gente tá cheio de pergunta aqui. Cheia de pergunta. Ó, vamos lá. Pode fazer, não tava lendo. Sil, parabéns pela live. Uma dúvida da Mariana, minha xará. Se a empresa não fez uma carta proposta, mas fez direto um termo de acordo de redução de jornada e salário, a empresa corre o risco de ser questionada? Eu acho que é aquilo que a gente estava conversando anteriormente, né? Assim, eu estou indicando para os meus clientes fazer as duas coisas. Fazer uma proposta antes, pegar a assinatura. Foi o que eu te falei, infelizmente, eu sei que tem empresa... Não é que eu não diria que é forçar, mas é uma negociação. Querendo ou não, vai ser... Poxa, você quer reduzir o salário? Se você não aceitar, não sei se eu vou continuar com você. Isso é uma forçação de barra? Por um lado mas por outro não. Acho que vai ser muito difícil de julgar isso futuramente. Mas eu acho que tem que fazer a proposta, pegando a assinatura da proposta, aí faz o acordo. Questionável e questionável no futuro, né? No judiciário. Tudo vai ser questionável, mas tenta pelo menos fazer certinho e conversar, e sentar, e falar, poxa, olha, é isso que está acontecendo. E, por exemplo, acabou de sair na mídia, super, todo mundo leu, eu acho, que o Fogo de Chão do Rio demitiu 600 funcionários e ainda mandou a conta para o governo. Mandou cobrar deles, né? As verbas trabalhistas, eu vi. Para mim não faz o menor sentido. Eu acho que tem regragem na CLT que fala isso. Ele tirou isso num artigo da CLT que fala que quando o governo der motivo para suspender as atividades, ele teria que arcar. Mas assim, estamos falando de uma calamidade pública, estamos falando de uma coisa que nunca aconteceu, que a gente nunca achou que fosse acontecer. Você achou que você estaria em casa 2 meses sem pôr o nariz pra rua, sem não ver sua mãe, sem não ver, né? Ninguém achou que ia passar por isso. A conta inteira para o Estado fale também. E aí a tem essas 600 pessoas demitidas que também não vão receber essa rescisão tão cedo, né? Exato. Ou seja, todo mundo. A gente volta a falar, em todas as nossas lives, a gente tem falado da questão da razoabilidade e bom senso. É verdade. Tudo. Não adianta agora, o direito que existia antes da pandemia não existe. Não, existe só codificado. É uma nova realidade para todo mundo. Não acha que é só para você, né, para empregado. Ou às vezes falar, a empresa tem poder, ela tem... Poxa, às vezes não. Às vezes ela também está tentando sobreviver como você, né? A gente que vê os dois lados no dia a dia, trabalhista, que a gente mexe com empresa, a gente mexe com reclamante, né, no caso... Não uma nova realidade para todo mundo. É razoabilidade porque não tem. O direito codificado antes da pandemia é um, e o direito que você efetivamente vai ter a partir de agora é outro, a despeito da medida provisória, de regime jurídico emergencial e assim vai. Sil, peraí, como a gente está com algumas perguntas, as perguntas que não derem tempo, Sil, depois você deixa seus contatos. Não, tá. Beleza, a gente responde. Vamos lá. Doutora... PMF Advogados. No retorno dos colaboradores, onde haverá necessidade de se manter os empregos? Ante a crise de alguns setores, as empresas não terão condições de manter os colaboradores. É possível a demissão através de acordo extrajudicial? Vamos lá. Primeiro que eu não cheguei a falar, que a gente estava falando de suspensão e redução, ela também ela trouxe também uma estabilidade, tá? Então, todos os funcionários que ficarem sujeitos a essa suspensão ou redução, eles têm um período de estabilidade igual ao que ficou suspenso. Por exemplo, você suspende o salário do seu funcionário por 2 meses. Naquele período de 2 meses, ele tem estabilidade e 2 meses futuros também, tá? Redução de salário, reduziu 90 dias. Desculpa, reduziu 90 dias... Ele tem 90 dias depois que ele voltar de estabilidade.
Se por algum Tá. motivo, que nem ele está falando, a empresa não conseguir, porque pode ser que nesse meio tempo a empresa não consiga e tenha que mandar todo mundo embora no meio da redução, no meio da suspensão, a MP ela traz uma multa, né? De se você demitir ele enquanto ele estiver estável, a MP traz uma multa proporcional também ao tempo que ainda tiver de estabilidade. Mas vai Tá. ser possível sim, no meu entendimento, é possível sim. Não aguentou o tranco, mesmo suspendendo, reduzindo, vai ter que demitir. Partir para o acordo extrajudicial hoje, para mim, é a melhor opção. Eu tinha feito alguns já antes aí da pandemia, e eu acho brilhante o acordo extrajudicial. Eu acho que fica bom para todo mundo Eu acho também, e eu acho que você não, depois você fica, a empresa, por um lado, fica confortável de não sofrer mais processo naquele sentido, e o empregador também, só vai aceitar se ele quiser. Então, eu acho que é viável, se a empresa não aguentar o tranco, Vamos fazer ter que acordo pegar essa coisa. extrajudicial. Eu Sil, acho. nós temos 8 minutos. Ai, como Quer passa fazer a rápido. hora? É, Tava tão passa, nervosa antes, agora que eu tô falante, acabou já. eu te falei, não, a gente vai ter que marcar outra, principalmente que é um assunto que todo mundo quer saber. É Todo mundo, verdade. Sil. Deixa eu fazer só uma consideração. A live vai ficar gravada, ela fica gravada por 24 horas. E aí Uhum. depois a gente vai disponibilizar lá no YouTube. Aí eu vou te Tá, mandar o link para quem quiser. beleza. Você depois mandar o link com a tua Uhum. exposição. Ó, eu acredito que a gente vai ter que marcar outra. É um A gente assunto nem que falou das audiências também, que a gente depois vai ter que falar. As audiências agora que estão virando telepresenciais, que vai ser uma bagunça o judiciário também. então, tem muita coisa que a gente tem que falar ainda. Então faz, 7 minutos nós temos. Começa a dar um pouco de ansiedade. Faz as considerações. O que você acha que ainda é importante a gente falar? Eu acho que a gente já falou assim praticamente tudo. Eu acho que assim, de novo, gente, é bom senso, conversa, cada um entender que não tá fácil para ninguém, para nenhum lado. Você tentar priorizar, na verdade, o seu trabalho, você como empregado, e a empresa também, né, vai tentar sobreviver. Não, eu acho que tem que ficar claro que ninguém aqui está disputando com ninguém, né? Você está tentando fazer o possível para manter emprego e para manter a empresa aberta. Então, eu acho que sempre uma conversa, mas também sempre uma proteção para a empresa. Façam os documentos. Não, eu acho primordial agora ter uma consultoria Parte preventiva. consultiva, gente, é muito importante. Já vai ser discutível você tendo essa consultoria, você tendo É, essa documentação na mão. Então, se você não tiver isso na mão, você vai ficar muito desprotegido. Dos não, dois eu acho, lados. Eu estou sempre falando dos agora eu dois acho lados. primordial. É primordial. As empresas têm que ter essa consultoria trabalhista. Porque se já era difícil antes, agora, então é o que você falou. E justamente eu acredito que um bom advogado, que nem vocês são, você teu escritório, tudo, fazer justamente essa conciliação, sabe? Entre empregado e empregador, Sim. conseguir dar um norte para essa Assim, a situação única coisa que eu mesmo. não falei, que também eu acho importante, é caso de suspensão, redução, benefício mantido, tá? A gente não está falando de benefício, a gente está falando de salário. Então, para mim, vale as mesmas coisas que a gente falou até agora. Vale transporte, se estiver em home office, com redução de salário de jornada, não cabe. Vale refeição, acho que tem que ser mantido se a convenção coletiva não mudar. Plano de saúde, está em casa, está em home office, está Ah, suspenso com o salário reduzido, mantém os benefícios, tá? Não mexe em eu nada que tinha não. visto, eu tinha notado aqui, mas agora eu me perdi exatamente onde estava, sobre um reflexo previdenciário de uma das questões. Tudo bem, né? A gente vai marcar a próxima, porque tem Depois a gente muita gente fala. querendo saber, tem muita coisa a gente ainda para falar. E eu só queria fazer uma consideração para os advogados que estão aqui presentes, que eu fiquei sabendo ontem, que as audiências trabalhistas que falaremos na nossa próxima live, o advogado que Eu tem que acho que em todas, garantir. né? Não sei, cível não vai ter audiência, assim, só Não, na trabalhista o vai ter? cível é atrasado, filha. O cível daqui a 2 anos vão começar a querer ver a questão das audiências. Não, o cível, o que eles fizeram? Eles jogaram, por enquanto, tudo para o segundo semestre.
Ah, tá. Ainda não Trabalhista, tem questão de até eu audiência fui olhar virtual. depois que eu falei com você, trabalhista começou conciliação, tá? Vai entrar na próxima semana Ah, só ainda no nível, inicial. a parte de conciliação tá tendo, sim. Conciliação eu acho até Numa viável, instituição. Mari, foi o que eu te Não, falei. conciliação, sim. Conciliação, você nem precisa da parte, querendo ou não, né? Agora, Não é fala dos obrigatório. advogados. Hã? A questão da internet. O advogado é Complicado. responsável pela boa transmissão da... Uma Ou audiência de seja, instrução. se Não, a e das internet partes, estiver ruim. das testemunhas. De todo mundo. Então, assim, por exemplo, num julgamento no TRT, caiu sua A parte, conta pra internet, gente depois como foi sua audiência virtual. é, caiu a internet no meio de você tá lá no TRT, no meio do julgamento, ele vai continuar fazendo julgamento sem você. E na audiência ainda não tá falando o que vai acontecer se cair sua internet. Mas eu acho também, de novo, Não, mas é razoável que isso. inadmissível, tá? Fazerem um advogado agora ser responsável pela internet das testemunhas, pela internet dele, pela internet da parte, pela internet do juízo, Assim, se for pra entendeu? juntar todo mundo no lugar, a quarentena perde o sentido, né? Tudo bem, vem pra minha casa, que aqui eu tenho internet boa, Exato. então vai todo mundo pra cá. Perde o sentido da quarentena. E aí eu não tô. Tá minhas amigas aqui, a Carlinha do Rio, o pessoal que eu advogo no Rio, que eu já vi ela aí. Como que eu vou? Eu aqui, a Carla no Rio, a testemunha em Nova Friburgo. Tipo, e eu sei se a internet dela é boa ou não, e eu que tenho culpa se cair no meio, como que fica Não, você falou a instrução? que tivesse um sítio no interior, que a É, internet é discada ainda. Então, tipo, não tem. Não, para mim é muito inviável. Para mim só daria conciliação, e olhe lá se de repente não precisasse da parte. Mesmo o preposto, eu não posso me responsabilizar se o preposto vai estar lá Exato. ou não. E nem o reclamante. Como que eu vou saber se eu tô pelo reclamante, se ele tem internet boa, se não vai cair no meio da audiência o negócio? Então, Não, é imoral. É imoral, eu juro. eu acho que Quando vamos ele ver como cair, que vai vai cair na ser. nossa live. Eu Deixa não seus fiz ainda, contatos. mas vamos ver como vai ser. Deixa seus contatos, seu telefone. Se quiser, Gente, se quiser, pode me pedir. meu escritório é Tubino Associados. Qualquer dúvida que vocês tiverem, meu e-mail é silvia@tubinoassociados.com.br. Se vocês tiverem qualquer dúvida, precisando de qualquer coisa, é só mandar e-mail ou aqui também pelo Instagram, eu vejo. A Silvia é a É, nossa parceira trabalhista do escritório. Isso aí, Mari. Então, Hoje em dia, outra coisa, a gente mesmo, né? Isso vai ter que ser cada vez mais, eu acho, ter parceria, ter troca de informação, e eu acho que é isso que o futuro aí reserva para todo mundo. exatamente. E se você aceitar, ai, meu Deus, tem 20 segundos restantes. Vamos fazer uma outra. Vamos, marcado. Agora já Porque não estou mais com medo. muitas pessoas foram passando, entrando, saindo, várias perguntas, e é um assunto que Vamos está agora fazer. totalmente em alta, vai cair. Um beijo para todo Fechado, mundo. adorei. Beijo, obrigada, gente. Obrigada a Obrigada, todo viu? mundo que Vamos assistiu. processar a sócia. Depois Vai eu... lá. Um beijo, tchau. Beijo.